Olá pessoal, meu nome é Rani Salles, eu sou professor de Direito Constitucional da Rede LFG e hoje nós vamos aqui recordar os pontos principais que têm caído com uma certa recorrência na segunda fase do exame da ordem e vamos também trabalhar algumas questões que já caíram nos exames anteriores. Então, bora lá, rumo à aprovação. Primeiro ponto e ponto que cai com mais recorrência na segunda fase é a repartição de competências. O tema da repartição de competências é um desdobramento do tema do federalismo. O Brasil, então, é uma república federativa, o que significa que ele é a união indissolúvel de entes políticos que são dotados de autonomia. O que vai garantir a autonomia desses entes é o modo como vai ser repartida competências entre esses entes pela Constituição. A Constituição estrutura a seguinte técnica de repartição de competências. Primeiro, ela prevê competência expressa da União. Então, a União tem as suas competências previstas no artigo 21 e 22. No artigo 22, nós temos as competências privativas. No artigo 21, nós temos a competência exclusiva. Qual que é a diferença entre elas? Exclusiva é aquela competência administrativa da União que é indelegável, não é passível de delegação. Tá? Enquanto privativa é aquela competência que é passível de delegação, e é uma competência legislativa. Ok? Segundo ponto, competência dos municípios também foi expressa na Constituição no artigo 30. Ok? E, além das competências da União e dos municípios, a Constituição previu uma competência que é de todos os entes da federação em igualdade. Essa competência é uma competência administrativa comum, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem, então, executar tarefas, podem, então, executar atividades, executar a lei em termos do artigo 23 em igualdade. Todos eles têm igual responsabilidade na execução dessas tarefas. E também nós temos a competência chamada legislativa concorrente. Qual é a diferença? A legislativa concorrente é aquela em que, em via de regra, a União ela determina as normas gerais sobre aquela determinado assunto e os estados, a partir do momento que a União legisla sobre aquilo, podem complementar, então, aquele assunto. Então, há então uma hierarquia na qual a União é a que estabelece as normas gerais e os estados podem complementar. No caso da omissão da União, se a União então não legislar sobre um assunto de concorrência, de competência concorrente, então o que vai acontecer? Os estados podem então legislar sobre aquela matéria de forma plena, ok? Porém, contudo, entretanto, todavia, se o Estado legislou sobre aquela matéria, a União não tinha legislado, e a União vem a editar uma lei posterior, uma lei federal, o que vai acontecer? Essa lei federal vai suspender a lei estadual. Né? Isso em decorrência da hierarquia da União no que diz respeito à competência legislativa concorrente prevista no artigo 24. Além dessas competências expressas, a Constituição também previu que a competência dos estados não seria expressa, mas seria residual em via de regra. O que é isso? Então, enquanto a Constituição prevê todas aquelas competências expressas, o que sobrou é do Estado. Competência residual é aquilo que sobrou, é a competência remanescente. Então, o Estado pode, então, tratar e pode legislar sobre matérias, né, que, na verdade, não foram tratadas de modo expresso para a União e para o município de modo exclusivo ou privativo. Beleza? Agora, embora a competência seja residual dos estados, importante a gente guardar, essa é a regra. Porém, a própria Constituição prevê algumas hipóteses em que a competência do Estado está expressa. Vamos lá, vamos recordar. Tá? O artigo 25, parágrafo 2º, vai dizer o quê? Que a exploração de serviços de gás canalizado é do Estado. Temos que recordar essas regras. Também, o artigo 125 vai dizer que a organização da Justiça Estadual é do Estado. E o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição vai dizer que instituir por lei complementar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, justamente para poder facilitar a execução de algumas políticas públicas naquelas regiões, é também do Estado. Então, o que o Estado pode fazer que está previsto na Constituição? Serviço canalizado, organização da sua própria justiça e a instituição de regiões metropolitanas,
e aglomerações urbanas e micro-regiões, para facilitar ali justamente a execução de certas tarefas estratégicas do Estado. Tá? Tirando essas hipóteses, a competência é residual do Estado. Okay? Importante guardar que isso aqui também cai, né, com uma certa recorrência no exame da ordem. Vamos lá, então. Por fim, último ponto sobre a repartição de competências. Tá? Existem as competências exclusivas da União, que são indelegáveis, e a competência privativa da União, que é delegada. Né? A União pode, então, delegar para os Estados a possibilidade, então, do Estado legislar sobre aquela determinada matéria. Como é que se dá essa delegação da União para o Estado, para que o Estado possa legislar? Ela se dá mediante lei complementar. Então, a União cria uma lei complementar para que possa delegar, então, a matéria para todos os Estados legislar com igualdade aquela matéria que foi delegada pela União. Se a União não delegar aquela matéria de competência privativa, o Estado não pode legislar. E, por fim, aqui, se houver qualquer tipo de vício de competência na prova de vocês, vocês já vão automaticamente lembrar que vício de competência incorre em inconstitucionalidade formal, porque nós estamos falando, então, justamente de algo que foi previsto pela Constituição e que, formalmente, aquele ente federativo não respeitou, caso haja vício de competência. Então, vício de competência, inconstitucionalidade formal, que eu quero ver lá na prova de vocês. Então, vamos lá. Prova aqui que caiu no 33º. Com o objetivo declarado de proteger a pessoa humana, foi promulgado no município Alfa a Lei número 123 de 2018, que estabeleceu certos limitadores a serem observados em seu território, na veiculação de anúncios pagos com fim de divulgação e comercialização de produtos nocivos à saúde. Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir. A Lei 123 de 2018, ela é compatível com a Constituição? Então, como que vocês devem realizar questões assim? Então, o município estabeleceu, então, criou uma lei. Ele criou uma lei sobre qual assunto? Sobre a veiculação de anúncios pagos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar, então, se esse tema, que é um tema aqui relacionado à questão de propagandas comerciais, se ele não é de competência exclusiva, né, ou se ele é de competência privativa da União. No caso, é a legislação, então a gente vai ver lá no artigo 22 se ele é de competência privativa da União. Então, essa lei é de competência da Constituição? Na verdade, ela não é compatível com a Constituição na medida em que a União possui uma competência privativa de legislar sobre a propaganda comercial. Como é que a gente vai saber isso? Verificando ali no artigo 22, né, vocês vão poder fazer isso logicamente na prova, então é necessário marcar o artigo 22 ali, é um artigo que vocês vão olhar com recorrência, para verificar se aquilo é de competência privativa da União. E justamente legislar sobre propaganda comercial é de competência privativa da União, logo o município não pode legislar sobre essa matéria. Logo, essa matéria é inconstitucional, inconstitucionalidade formal aqui na questão. Então, essa mesma questão, esse mesmo raciocínio, eu quero que vocês usem ele nas questões, porque isso cai com muita frequência na segunda fase do exame da ordem. Então, vamos à próxima questão. A Lei 123 do município estatuiu padrões de segurança a serem observados pelas concessionárias que exploram o serviço de gás canalizado. Serviço de gás canalizado, eu pedi para que vocês recordassem, é o quê? É de competência dos estados, é uma daquelas exceções. O estado ele possui, em via de regra, competência residual, fica para ele o que sobrou. Porém, contudo, entretanto, todavia, o quê? No caso de serviço de gás canalizado, no caso de instituições de micro-regiões, de regiões metropolitanas e no caso de organização da justiça, essa é a competência do Estado. São poucas hipóteses, não é preciso que vocês recordem dessas hipóteses. Então, vamos lá. A lei do município Alfa é compatível com a Constituição? Pessoal, não é compatível porque justamente esse tema deve ser explorado por quem? Pelo Estado e não pelo município. Então, há então uma inconstitucionalidade
formal, porque é um vício de competência, pois a exploração do serviço local de gás canalizado é de competência do Estado, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da nossa Constituição. Então, vamos para a próxima questão aqui. O Estado Alfa editou a lei número XX, estatuindo comandos direcionados à estruturação do sistema de proteção a determinado animal silvestre que estava ameaçado de extinção. Então, o tema aqui é fauna, né? Sobre animal aqui silvestre. Pouco tempo depois, sobreveio a Lei Federal número Y, dispondo em sentido diametralmente oposto à Lei X. Poxa, a gente está falando então de uma lei federal que foi criada sobre o mesmo assunto, mas que dispôs de maneira diferente de uma lei estadual. Poxa, essa relação entre lei federal e lei estadual parece muito aquela matéria que nós vimos, que é justamente a competência concorrente, em que a lei federal ela possui, então, uma prioridade sobre a lei estadual, ok? Sendo certo, então, que a União não legislara sobre a matéria. Sobre a hipótese que, então, responda, vamos lá. A lei federal, ela é formalmente compatível com a Constituição? O que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que olhar lá na Constituição as matérias sobre legislação concorrente. Tá? Então, essa é uma matéria de legislação concorrente. Se ela for uma matéria de legislação concorrente, está tudo ok. Tudo ok. Então, vamos lá. Sim, então sim, a lei federal é formalmente compatível, sim. Por quê? Porque já que se trata de uma competência concorrente, os estados, o Distrito Federal, para legislar sobre fauna, o que vai acontecer? O estado e o Distrito Federal podem legislar normalmente sobre a fauna, eles possuem competência plena, caso haja omissão legislativa. Mas olha a situação, veio uma lei federal depois, tratando do mesmo assunto e dispondo de maneira contrária. Qual que sobrevalece? Justamente a lei federal. A lei federal, então, vai prevalecer sobre a lei estadual, tal, tudo ok, é formalmente constitucional, e a lei estadual, o que vai acontecer com essa lei estadual? Ela vai ser revogada? Não. Essa lei estadual, então, vai ser suspensa. Então, vamos para a segunda questão que tem a ver com isso. Olha lá. Caso a lei federal número Y seja revogada, os comandos da lei estadual deverão ser cumpridos. Pessoal, a lei federal prevaleceu sobre a lei estadual, porque a gente está falando de legislação concorrente, a matéria de fauna de legislação concorrente. Agora, na hipótese dessa lei federal vir a ser revogada, no caso de superveniência de revogação dessa lei federal, essa lei estadual, ela não tinha sido revogada pela lei federal. Essa lei estadual tinha sofrido suspensão. Então, o que vai acontecer com essa lei estadual? Ela volta à vigência, ela volta, então, a tratar sobre aquela matéria. Então, sim, a superveniência da lei Y apenas suspendeu a eficácia da lei X, que lhe era contrária, nos termos do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. Logo, caso aquela lei seja revogada, essa última irá readquirir a sua eficácia. Então, na hipótese de legislação concorrente, nós estamos diante de uma situação em que a lei federal, então, no momento que ela tratava de um modo diferente da lei estadual, ela não revogou a lei estadual, ela suspendeu. Então, quando ela foi revogada, essa lei estadual voltou à vigência, voltou a produzir os seus efeitos. Ok? Então, próxima matéria. Outra matéria que possui muita recorrência é o controle de constitucionalidade, que é uma matéria imensa, né? Já que aqui, hoje, a gente está visando apenas rever, né, os pontos principais, os pontos aqui que costumam cair com mais recorrência no exame da ordem, vamos recordar um ponto que não é sempre muito claro e que quase todo exame está lá, que é o controle de constitucionalidade abstrato a respeito de lei municipal. Tá? Então, se uma lei municipal ela viola a Constituição, como é que se dá esse controle de constitucionalidade? Tá? Primeiro, é possível o chamado controle estadual mesmo de constitucionalidade. Como é que funciona aí? A lei municipal, ela viola a Constituição estadual. Nesse caso, o Tribunal de Justiça
pode declarar a inconstitucionalidade de lei municipal. É aquilo que a gente chama de representação de inconstitucionalidade, que se dá tanto em leis municipais, mas também em leis estaduais, em face da Constituição Estadual, que vai se dar perante o Tribunal de Justiça. Esse é o controle estadual. Agora, uma lei municipal também pode ser declarada inconstitucional perante a Constituição Federal. Nesse caso, é necessário levar ao Supremo Tribunal Federal e é necessário levar através de uma ação chamada de arguição do descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Tá? Isso por quê? Porque a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, ela visa declarar inconstitucional leis estaduais e federais perante a Constituição Federal, ok? Então, lei estadual, lei federal, que foram criadas depois da vigência da Constituição de 88, que contrariam a Constituição de 88. É possível, então, levar a partir de ADI ao STF. Agora, a ADPF, ela é cabível em caso de lei municipal, porque a ADPF ela é cabível quando não é cabível as outras ações do controle concentrado. Então, é cabível, então, isso que eu preciso que vocês recordem, a ADPF contra lei municipal perante a ofensa, né, o que ofende a Constituição Federal. Então, ofendeu a Constituição Federal, é possível, então, levar ao Supremo Tribunal Federal mediante a ADPF. Ofendeu a Constituição Estadual, é possível levar ao Tribunal de Justiça mediante representação de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual. Além disso, alguns pontos aqui importantes. Primeiro, o Tribunal de Justiça ele pode exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, mesmo usando a Constituição Federal como parâmetro, nas hipóteses em que essas normas da Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Quais são essas hipóteses? Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu algumas aqui, eu preciso que vocês recordem. Então, olha lá. Se for normas que tratem de processo legislativo, organização político-administrativa, separação dos poderes ou situações que estão relacionadas aos servidores públicos, essa situação aqui, as normas da Constituição Federal, elas são de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Poxa, então se o controle estadual se dá pela lei municipal ou estadual que viola uma Constituição estadual, e se essa norma é de reprodução obrigatória, logo é possível usar como parâmetro a Constituição Federal, ok? Então, as normas da Constituição Federal sobre processo legislativo, organização político-administrativa, separação dos poderes e temas sobre servidores públicos, é obrigatório que ele esteja ali contido nas constituições estaduais. Logo, o controle estadual também pode ser feito em relação à Constituição Federal nessa hipótese. Importante recordar essa regra aqui. Outra regra também importante para a gente recordar é que é possível que haja simultaneidade de ações no controle estadual e federal. Então é possível, por exemplo, que uma lei municipal ela esteja ao mesmo tempo violando a Constituição do Estado e a Constituição Federal. É possível, então, que seja juizada uma ação perante o Tribunal de Justiça e uma ação perante o Supremo Tribunal Federal. Se acontecer essa simultaneidade de ações, então qual que é a consequência? A consequência é a suspensão da tramitação da representação estadual. Ou seja, espera-se que o Supremo Tribunal Federal dê a decisão e, enquanto isso, fica suspenso a tramitação no Tribunal de Justiça. Ok? Importante regra aqui para nós também. Então vamos lá, vamos às questões sobre esse assunto que já caíram no exame da ordem. Tá? 2021, então bem recente aqui, caiu uma questão exatamente sobre esse tema. Com o objetivo declarado de proteger a pessoa humana, foi promulgada no município Alfa a Lei 123 de 2018, que estabeleceu certos limitadores a serem observados em seu território, na veiculação de anúncios pagos com fim de divulgação e comercialização de produtos nocivos à saúde. Então, sobre essa hipótese aqui, que a gente até viu lá, né, já responda aos itens a seguir. Há algum instrumento que permite submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? Então, a gente está falando aqui de uma lei municipal que trata aqui justamente dessa questão. É
possível levar ao Supremo Tribunal Federal uma lei municipal? Vocês já sabem que sim, mediante o quê? Qual ação? A ação ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, caso uma lei municipal ela viole a Constituição Federal, nesse caso ela viola a Constituição Federal, que a gente já teve essa questão aqui lá em repartição de competências, já que aqui a competência ela é privativa da União para legislar sobre matéria de propagandas, então nessa hipótese que essa lei pode ser submetida ao controle abstrato perante o STF mediante a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos do artigo 1º aqui da Lei 9.882 de 1999. Tranquila, né? Eu acho que essa aqui, de boa. Então vamos para a nossa próxima questão, tá? Determinado, legitimado a deflagração do controle abstrato de constitucionalidade no âmbito do Estado alfa, então nós estamos falando de controle estadual, ajuizou representação de constitucionalidade perante o respectivo Tribunal de Justiça, tudo certo, né? O pedido formulado é o de que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei do Estado alfa, por afrontar o artigo 66 da Constituição Federal. Poxa, peraí. Então, nós estamos falando de controle estadual, em que há uma representação de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. A regra, a gente viu, é que é necessário uma violação da Constituição estadual, mas aqui está falando de uma afronta à Constituição Federal. Então, o que a gente precisa de saber? Precisa saber se essa norma da Constituição Federal ela é de reprodução obrigatória nos estados. Ok? O raciocínio aqui? Então, vamos lá. Já que o governador do estado, ao vetar, nós estamos falando de veto, apenas o vocábulo não inverteu o sentido do texto normativo aprovado pela Assembleia Legislativa. Qual é o tema? O tema aqui é o veto. Né? O governador foi e vetou só o não. Então, ele, na verdade, subverteu todo o processo legislativo. Nós estamos falando de processo legislativo. O processo legislativo, ele é de reprodução obrigatória das constituições federais em relação às constituições estaduais. Ok? Então, ressalte-se que o referido preceito da Constituição Federal não foi reproduzido na Constituição do Estado. Ele não foi reproduzido, mas ele é de reprodução obrigatória. Ele é de reprodução obrigatória, porque se trata o quê? De competência, porque se trata aqui justamente de reprodução obrigatória por se tratar de processo legislativo. Então, sobre o caso, vamos ver aqui os itens, vamos ver as questões. A representação de inconstitucionalidade, ela pode ser conhecida? Pessoal, vamos lá. Pode sim. Por que ela pode? Porque as normas sobre o processo legislativo são de reprodução obrigatória também pelas constituições estaduais. Logo, deve sim ser reconhecida. Agora, caso não fosse de reprodução obrigatória, aí não poderia ser reconhecido, porque a representação de inconstitucionalidade deveria ser em relação a uma lei municipal que viola a Constituição estadual e não a federal. Nesse caso, ela viola a federal. Se ela viola a federal, é de reprodução obrigatória, então, automaticamente também violaria a Constituição estadual. Vamos para a segunda questão. O posterior ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, impugnando a lei do Estado alfa, produzirá algum reflexo na representação de inconstitucionalidade? Então, aqui traz uma nova hipótese de ser proposta uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Então, foi proposta uma representação estadual e foi proposta uma ADI no STF. Poxa, então nós estamos falando de duas ações sobre a mesma matéria. É possível isso? É possível. Há reflexo? Há. Quando há simultaneidade de ação no STF, de ação no Tribunal de Justiça, o que nós temos? Nós temos, então, justamente a suspensão da tramitação da representação de constitucionalidade no Estado e a continuidade, resguardando justamente o quê? O STF conhecer da ação direta de inconstitucionalidade, julgar essa ação. Okay? Então, acarretará a suspensão da tramitação da representação por inconstitucionalidade de modo a resguardar a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação direta de inconstitucionalidade nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. Então, havendo duas ações de controle abstrato, uma no âmbito estadual, outra no âmbito federal, é necessário, então, que seja suspensa a ação no âmbito estadual para a gente esperar a tramitação no âmbito
Federal, no STF, ok? E vamos para o nosso último temático, nosso último ponto aqui, que é justamente a questão da imunidade parlamentar, né? Tema também que costuma cair aí com uma certa recorrência e que não caiu nos últimos exames. Então, quero muita atenção, que eu acho que pode cair nesse aqui agora, tá? Então, vamos lá. Imunidade, então, parlamentar, né, são justamente aquelas prerrogativas que os parlamentares têm para o exercício da função deles. Parlamentares quem? Os congressistas, os senadores e os deputados federais. Então, eles gozam, então, de imunidade material e de imunidade formal. A imunidade material diz respeito à inviolabilidade por seus votos, palavras e opiniões. Então, nesse caso, eles não podem, né, esses deputados federais, os senadores, não podem vir a sofrer responsabilização nem civil, nem criminal pelas suas palavras, votos e opiniões. E a imunidade formal diz respeito justamente, primeiro, ou a impossibilidade de deputados e senadores serem presos, salvo em flagrante delito por crime inafiançável, e também na possibilidade de que, de depois do processo já começar, esse processo ser sustado por maioria absoluta da Casa Legislativa por crime que ocorreu após a diplomação. Então, é possível então que a Casa Legislativa ela pode sustar o processo por maioria absoluta. Então, nós temos essa hipótese aqui de imunidade formal. Então, deputados e senadores, como eu disse para vocês, têm imunidade formal e material. Os vereadores, na verdade, só possuem imunidade material dentro dos limites da circunscrição do município onde atua. Então, se a gente está falando de alguém que é de Belo Horizonte, o vereador de Belo Horizonte, se ele sai de Belo Horizonte, ele já não tem mais imunidade, ou ele não tem imunidade formal, e a material ele só tem dentro de Belo Horizonte, já que ele foi eleito em Belo Horizonte, aqui nessa hipótese, e os deputados estaduais possuem a imunidade idêntica à dos deputados federais e à dos senadores. Além disso, né, deputados federais e senadores têm que possuem foro de prerrogativa, então o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar. Caso acabe o mandato, então cessa a imunidade, cessa esse foro de prerrogativa, então esse deputado federal, esse senador, vai ser julgado então por um juízo comum. Ok? Então, vamos lá. João, vereador do município X, e José, senador, então a gente está falando de um vereador de um município, de um senador, né? As regras são diferentes aqui, como a gente acabou de ver. Ambos pertencentes ao partido K proferiram um inflamado discurso em Brasília contra as atividades desenvolvidas por determinada autarquia federal. Poxa, então, se a gente está falando de discurso, a gente está falando de imunidade material. O vereador tem imunidade material? Tem, mas ele só tem dentro do município, ele proferiu em Brasília, então ele tem imunidade material? Não, não tem. Atenção. Só tem dentro da sua circunscrição. E José é senador, ele tem imunidade material? Tem imunidade material. Dentro e fora, né? No caso aqui, não se aplica essa regra da circunscrição. Então vamos lá, continuando. Ao final, concluíram que os resultados alcançados nos últimos anos por essa pessoa jurídica de direito público eram pífios, o que era mais que esperado, já que seu presidente Antônio era sabidamente inapto para o exercício da função. Ao tomar conhecimento do discurso, o senhor Antônio ficou transtornado. Afinal, era servidor público de carreira e era conhecido por todos pela lisura e seriedade do seu comportamento. Quanto aos maus resultados da autarquia, seriam sabidamente decorrentes da crise econômica que assolava o país, não da incompetência do seu presidente. Tá, então vamos lá. Por fim, o senhor Antônio, então, ele procurou o seu advogado e disse que queria, então, adotar as providências necessárias para a responsabilização do vereador João e do senador José pelos danos causados à sua honra. Considerando a situação aqui hipotética apresentada, vamos lá às questões. O vereador João e o senador José podem ser responsabilizados civilmente pelas ofensas à honra do senhor Antônio?
Ofensas à honra, nós estamos falando de palavras, opiniões, então, logo isso se trata de imunidade material. O vereador João possui imunidade material, mas ele proferiu esse discurso fora do seu município. Ele não possui imunidade, enquanto que o senador José, ele sim possui imunidade material. Puxa, bem tranquila aqui a questão, né? O vereador João e o senador José, nas circunstâncias indicadas, seriam alcançados por alguma imunidade formal passível de influir na sua responsabilidade penal. Pessoal, o João, ele é vereador. Vereador não possui imunidade formal, mas senador possui. Então, o que seria a imunidade formal? Então, o senador, ele nem pode vir a ser preso, o José, e, né, salvo em flagrante delito por crime inafiançável, e também ele pode ter o seu processo sustado aqui, ok? Então, vamos lá, as respostas aqui dadas oficialmente pela OAB. O senador José não poderia ser responsabilizado civilmente, pois é inviolável pelas opiniões e pelas palavras correlatas ao exercício do mandato, ok? Então ele possui imunidade material. Já o vereador João, ele pode ser responsabilizado por a inviolabilidade por suas opiniões e palavras, é restrita à circunscrição do município e ao exercício do mandato. Tranquilo aqui. Vamos à próxima questão. O senador José, ele possui imunidade formal, possui, ele é senador. Então, na impossibilidade de ser preso, salvo em caso de flagrante delito de crime inafiançável, e na possibilidade da tramitação do processo penal, que venha a responder por ser sustada por deliberação do Senado, ou seja, da respectiva Casa Legislativa. O vereador não possui imunidade formal. Pessoal, questão bem tranquila, era só vocês realmente lembrarem, né, que vereador possui imunidade formal, possui apenas imunidade, desculpa, material, né, no que diz respeito à circunscrição, enquanto o senador, assim como o deputado estadual, assim como o deputado federal, possuem imunidade material e imunidade formal, ok? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Então, muito boa sorte, mandem muito bem ali na prova e eu vou estar aqui, né, torcendo, apoiando vocês e até a próxima. Até logo, tchau, obrigado.